Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Poltronelli, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre os últimos livros lidos, ou seja, tudo que eu li durante o mês de novembro. No mês de novembro eu tava meio que numa ressaca literária, eu não tava conseguindo focar de fato em uma leitura, eu pegava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que me salvou mesmo, sendo 100% sincera com vocês, foram os audiobooks, porque daí eu fazia outras coisas enquanto eu ia ouvindo eles e não tinha tanto aquele peso de eu preciso ler esse livro, era algo mais leve, vamos dizer assim. Ainda assim eu consegui ler bastante coisa, eu acho que foram 5 livros, então assim, está ótimo, estou muito feliz com as minhas leituras. Eu quero pedir desculpa pra vocês se eu estiver derretendo nesse vídeo, porque tá realmente muito calor onde eu moro e não tem como eu deixar um ventilador ligado aqui, senão atrapalha no áudio do vídeo, então assim, relevem se eu estiver totalmente derretido. E o primeiro livro que eu li, na verdade eu não li ele em novembro, eu comecei ele em outubro e terminei em novembro, que é um livro assim que eu acho que precisa ter um tempo aí pra você digerir, não é bom você ler ele de uma vez, é bom realmente você aproveitar todas as poesias que tem dentro dele, que é A Depressão é uma Borboleta Azul. Esse livro de poesia tá disponível no Kindle Unlimited, eu não sei se tem no Prime Reading, mas no Kindle Unlimited tem. São poesias tão delicadas, tão pessoais sobre a autora, mas que ao mesmo tempo traz uma identificação com a gente que tá lendo, então eu gostei bastante e eu fui mesmo lendo um poema por dia, um poema por semana, para realmente sentir tudo que a autora queria passar com a gente nesse livro. Eu tinha visto algumas pessoas indicarem esse livro, né, com alguns trechos, algumas frases dele no Teco-Teco, a rede da dancinha, e daí por meio desse eu fiquei muito curiosa e tinha colocado na maratona de Halloween para ler, mas no fim eu fui lendo mesmo com calma, sem pressa, para realmente sentir esse livro, e eu acho que realmente ele é um livro para se sentir, para você entender aquelas poesias da maneira assim que vai se conectando com você e com a sua história. Acho que pelos títulos vocês já percebem, né, qual vai ser o tipo de poesia que vocês vão encontrar dentro desse livro. Então é isso, acho que poesia a gente só precisa saber mais ou menos ali o tema, não tem muito como a gente se aprofundar sobre elas, né, a gente precisaria ter um bate-papo sobre cada um desses poemas, porque cada um é muito único. E eu já ia esquecendo, pra Depressão é uma Borboleta Azul, eu dei ali minhas 4 estrelinhas, porque eu realmente amo livros de poesia. E em seguida eu li Teias Mortais, esse daqui já tem um vlog de leitura no canal, vou deixar linkado nos cards, então depois que você assistir esse vídeo aqui, você pode ir lá e ver todas as minhas impressões, como foi durante a leitura. Eu não dou spoiler em nenhum momento, e o vlog é dividido por contos, então acaba um conto e venho conversar com vocês sobre o que eu acho. E esse livro aqui, eu acho que eu fico nas 4 estrelas pra ele, porque eu realmente gostei muito dos contos. Alguns me marcaram mais do que outros, mas num todo eu gostei muito deles. Agora que já faz um tempinho que eu terminei o livro, eu vejo que, assim, o conto do Felipe Castilho é o que está mais claro na minha mente. Então, assim, com certeza foi meu favorito. Os outros, assim, eu lembro de algumas cenas, mas o do Felipe Castilho é quase como se tivesse um filme, assim, na minha cabeça. Então ele me marcou bastante, eu realmente gostei. E bom, não vou me aprofundar muito sobre ele, porque se você quiser ver, você pode ir lá ver no blog as minhas opiniões, minhas expressões e enfim. Mas para quem não conhece esse livro, a gente vai ter 5 autores nacionais contemporâneos que vão estar aqui reunidos dentro dessa coletânea para trazer contos parecidos ali, né, com essa atmosfera de Agatha Christie. Só que não se enganem, não é aquela coisa bem clássica de Agatha. Aqui a gente vai ter os contos mais, vamos dizer assim, atuais. Então a gente tem levantado questões sobre racismo, a gente tem também a questão sobre pessoas com deficiências, em específico pessoas com deficiências visuais, e mesmo que eles sejam mais atuais, você sente aquele clima Agatha Christie, são aquelas historinhas gostosas para você se ler, sabe, para descontrair. É um ótimo livro para pôr em maratonas ou para se ler depois de uma ressaca literária. Com certeza eu recomendo esse livro. Depois eu terminei Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Tem um vídeo de unboxing aqui mostrando mais detalhes dessa edição e de outros livros lançamento da Dark Side, eu vou deixar linkado nos cards também. Mas esse daqui vai ter um vídeo só dele, em breve no canal, acho que provavelmente vai sair em janeiro, porque agora dezembro tá todo mundo em férias e tal, então não é o momento para falar sobre ele, mas em janeiro eu vou falar aqui com exclusividade apenas sobre ele. E assim, gente, esse livro eu levei um tempinho pra ler, porque ele é meio que dividido em 2 partes. A primeira parte é como se fosse uma apresentação da cidade e de todos os personagens que vão fazer parte aí do enredo principal. E a segunda parte é quando de fato acontece o crime e todo o desenrolar desse crime. E daí a gente vai entender o sentido de cada personagem ter sido nos introduzido
apesar de que alguns são apenas pra gente entender como funciona aquela sociedade, como funciona aquela cidadezinha, já que é uma cidade de interior, mas muito famosa por conta do seu turismo. Ele é um livro vendido como 99% true crime e 1% de exagero, mas vale reforçar que ele é sim um livro de ficção. Então a gente tem baseado em um caso que realmente aconteceu, mas tem algumas coisas de ficção, então não dá pra ler esse livro aqui e achar que é 100% verdadeiro. Não, eu recomendo que você vá pesquisar sobre o caso depois pra saber até que ponto ali é verdade, até que ponto é mentira. Porque, né, gente, como a gente tá lendo um livro de ficção, por mais que seja inspirado em true crime, não tem como saber até que ponto ele é a ficção e até que ponto é true crime. Mas ainda assim eu gostei bastante da narrativa. Eu acho que a segunda parte engata muito melhor do que a primeira, mas eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, porque eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre ele. Aqui a gente vai ter bastante abordado sobre questões de racismo, de homofobia, não apenas contra pessoas homossexuais, mas também de outras partes do mundo LGBTQIAP+. Então é muito interessante porque é uma história que acontece em 1981, então a gente tem esse background antigamente, sabe? Como que era a sociedade, enfim. E o caso é muito emblemático também. Eu acho que eu tiraria algumas páginas desse livro, porque em alguns momentos eu sinto que ele enrola muito pra chegar em algum lugar, mas eu li umas 100 páginas só, porque de resto eu gostei bastante da experiência de leitura e eu recomendo sim. Apesar de reforçar aí que não é um livro de true crime, é um livro de true crime com ficção. E eu acho importante reforçar isso, porque às vezes você tá em busca de um livro de true crime, encontra com ele e acaba comprando, mas nem tudo aqui é de fato o que aconteceu. É como se você lesse Psicose, por exemplo, que foi baseada ali num caso de true crime, mas que tem ali as suas fantasias, que tem a sua ficção, que tem aquela coisa mais cinematográfica, vamos dizer assim, para tornar a história um pouco mais interessante. Mas o restante das minhas considerações vou deixar para falar sobre ele assim no vídeo específico, porque tenho muita coisa para falar mesmo, ele tem muitos detalhes, muitas camadas, e isso me surpreendeu muito positivamente. Eu fico entre 3,5 estrelas e 4 estrelas, porque eu realmente gostei da leitura, apesar de achar que a segunda parte flui muito melhor. A primeira aí pode dar uma empacada até você pegar o ritmo de leitura. Depois eu li Amanhã, Amanhã e ainda outra Amanhã com o clube de leitura da Lee Patterson. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição para você ir lá conhecer o clube e também o canal e o conteúdo da Lee, porque assim eu recomendo demais o canal dela. Eu amo as resenhas da Lee, são super completinhas e muito bem feitas, então fica aqui o convite para depois que eu terminar esse vídeo você ir lá conhecer. E esse livro eu fui sem conhecer muito sobre ele, eu sabia que tinha videogames, eu sabia que tinha uma relação ali que foi cortada, mas que depois voltou. Mas fora isso eu não sabia exatamente sobre nada o que ele ia tratar. Eu me surpreendi muito positivamente com a maior parte do livro, apesar de não ter conseguido me conectar tanto com os personagens. Eu gostei muito da história, ele fluiu muito bem, eu li muito rápido ele, porém eu não consegui sentir tanta proximidade com os personagens. Quanto ao jogo, eu realmente senti aquela vontade de jogar o jogo, eu senti vontade de procurar eles no Google, bem parecido com como a gente se sente com os livros da Taylor Jenkins Reid, que você realmente acredita naquele universo criado. Essa parte, assim, pra mim foi primordial e por isso eu acabei dando 3,5 estrelas. Eu fico, na verdade, entre 3,5 estrelas e 4 estrelas também, porque tem algumas coisas, assim, que eu acho que poderiam ter sido melhores desenvolvidas, como, por exemplo, a questão do Sam. Eu sei que não era o foco ali do livro, focar apenas em um personagem, mas sim mostrar essa coisa de amizade, os laços deles e tudo isso, mas eu senti um pouquinho de falta de desenvolver um pouco mais da vida pessoal de cada um deles. Eu não sei, gente, eu gosto desse background, sabe, de realmente ver os personagens crescendo, e por mais que a gente veja eles crescendo como equipe, tanto o Sam como a Sadie e o Mark, eu queria ver eles como um pouquinho mais como pessoas individuais. Eu sei, tem bastante coisa deles individuais, mas eu queria mais, sabe? Mas isso daí é um problema meu, porque foi uma expectativa minha. Ainda assim, eu gostei bastante da leitura e super recomendo, principalmente se você gosta dos mundos dos games, tem diversas referências. E como eu disse, dá aquela sensação de que de fato o jogo existe. Então talvez se você goste de Taylor Jenkins Reid, você pode gostar desse livro, porque tem essa estrutura um pouco parecida. Lógico, aqui a gente não vai ter esse universo da fama tão descrachada como em Evelyn Hugo, por exemplo, ou em Malibu Renasce, mas a gente vai ter essa construção de como 3 pessoas assim comuns
conquistam um mundo dos games e se tornam uma referência nesse nicho. Enfim, foi uma leitura muito legal de estar fazendo e com certeza vou procurar mais títulos da autora logo em seguida. Não sei se ela tem mais coisas publicadas ou se esse foi o primeiro livro dela, realmente não procurei. Mas se tiver mais coisas, com certeza eu vou estar aí dando uma nova chance para a autora, porque eu realmente gostei desse tipo de narrativa dela, do jeito que ela escreve, que é realmente algo que consegue prender a gente, apesar de não ter conseguido fazer com que eu tenha tanto amor, assim, pelos personagens. Gostei da história como um todo, mas eu não senti, assim, realmente apego com nenhum deles. Porque, assim, são pessoas e todos eles têm defeitos, assim como os personagens de Taylor Jenkins Reid. E eu gosto muito disso, mas eu não senti afeição com nenhum deles. Eu acho que dá pra entender. E por último, mas não menos importante, eu li BTK Meu Pai. Na verdade, esse daqui eu reli com o meu clube de leitura, que é o clube de leitura de True Crime aqui do canal. Se você quiser fazer parte, basta ter 18 anos e se inscrever no formulário que tem aqui na descrição. É 100% gratuito e ele funciona no WhatsApp. A gente tem um encontro mensal, que é via Meet, mas não precisa ligar a câmera, pode ligar só o microfone ou digitar pelo chat e dar ali suas opiniões sobre a nossa leitura. E durante o mês de novembro a gente leu BTK Meu Pai. Foi muito interessante eu estar relendo esse livro, porque quando eu li a primeira vez, eu tinha acabado de perder, assim, meus 2 bichinhos de estimação. Então eu tava numa fase de luto, que casou muito com a atmosfera da nossa protagonista aqui, que é a Carrie. E coincidentemente, quando estou relendo esse livro, eu acabei perdendo também um membro da família, então eu queria ter a experiência de ler esse livro sem estar passando pelo luto, para ver se o meu olhar ia mudar, assim, na questão de experiência, porque realmente quando você está passando por algo que não é exatamente o que a protagonista está passando, mas o sentimento é parecido, a gente acaba sendo influenciado, né? A gente acaba criando mais afeição ao livro e ao momento ali que a gente está passando. Só que dessa vez não teve como. Coincidentemente, eu tive ali um momento infortúnio de estar passando novamente pelo luto e, novamente, eu amei esse livro. Ele foi 5 estrelas favoritado ainda pra mim. Como eu falei com as meninas do clube, eu acho que a Carrie tem aqui uma delicadeza, uma empatia tão linda com as vítimas do BTK, mas ao mesmo tempo ela consegue mostrar que ela, como família dele, também tá sofrendo, que ela, como família dele, também perdeu alguém. Por mais que o pai dela não tenha sido assassinado, mas sim provocado assassinato, né, provocado dano em outras famílias, ela e a família dela também tá sofrendo. E toda essa questão de fé, que eu não lembrava que era tão forte nesse livro, a gente vê aqui também. Só que, diferente de outras leituras que eu já realizei, que a fé acaba tirando um pouco a questão de saúde mental, aqui a Carrie traz um equilíbrio super bom sobre as duas coisas, como elas são importantes. E eu acho que tudo que a Carrie se propõe nesse livro, ela faz com muito respeito, com muita empatia mesmo, e ela consegue nos trazer essas nuances de olha meu pai como ele era, antes dela descobrir, né, tudo isso, e olha como eu vejo meu pai hoje, olha o que ele estava fazendo do momento que ele estava fazendo isso com a gente. Então você realmente vê essa máscara dele caindo, tipo, a mãe dela tá grávida e ele tá fazendo tal coisa, ela tá fazendo tal coisa e ele tá lá, sabe, planejando coisas terríveis. Então a gente percebe que de fato a família não teve envolvimento com isso, e a gente vê que de fato se ele não tivesse sido pego pela polícia, provavelmente ele estaria vivendo até hoje fingindo, porque pra ele era tudo muito natural. Enfim, eu poderia ficar muito tempo aqui falando com vocês sobre essa leitura, porque realmente é uma leitura que me toca muito, que eu gosto demais. Esse livro não vai ter um vídeo apenas dele no canal, porque a gente já tem, então vou deixar linkado nos cards. Ele foi gravado um ano atrás, então assim, eu estava um pouco mais travada do que hoje em dia eu estou, mas ainda assim é um vídeo que eu gosto muito, de toda a atmosfera que eu gravei, de todo o roteiro, então eu super recomendo que vocês vão ver. E a nota do clube acabou sendo 4 estrelas para esse livro aqui. As meninas também gostaram bastante, elas realmente sentiram assim o pelos dos braços se arrepiarem durante a leitura, se sentiram ali impactadas em diversos momentos, principalmente esses em nuances, sabe, que ele está ali, sei lá, pescando com ela, enquanto ele tá pensando na sua próxima vítima. Então é uma escrita muito delicada, mas que ao mesmo tempo ela consegue, assim, fazer com que a gente sinta um pouco de como foi a dor dela. E assim, vários pochiches, tanto da leitura quanto da releitura, porque é um livro muito especial para mim. E aproveitando o gancho aqui que a gente tá falando sobre o meu clube, a leitura durante o mês de dezembro vai ser O Crime da Galeria Cristal.
e Os Dois Crimes da Mala. Esse livro aqui vai trazer aí um pouco de alguns crimes antigos que aconteceram na cidade de São Paulo, então quem mora aqui na região vai sentir aquela coisa de ver os lugares, imaginar como eles eram antigamente e conseguir visualizar muito bem as cenas que são narradas nesse livro. E fica aqui o convite se você quiser participar durante... E, novamente, reforço o convite se você quiser participar. A gente vai estar falando sobre esse livro no dia 13 de dezembro, então ainda dá tempo de você estar lendo, ele é bem curtinho, ele tem 252 páginas, se eu não estou enganada, e tem no Biblion, então você pode ler gratuitamente. Até onde eu sei, a fila do Biblion tá bem rapidinho, então dá tempo. Vamos lá ler com a gente e debater sobre esse livro. Vai ter sorteio especial por ser o mês de dezembro, mas já adianto vocês que o mês de janeiro e fevereiro também vai estar rolando sorteio lá no clube, então venha fazer parte aí da nossa família do clube de leitura de True Crime. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado aí das leituras que eu realizei no mês de novembro. Se você já leu algum livro desses, eu peço aqui que você comente e dê sua opinião sobre. E bom, nos vemos no próximo vídeo.